Meu boa tarde a todas as irmãs, aos meus queridos irmãos. É uma alegria, mais uma vez, ter esta oportunidade de estar com os irmãos nessa tarde, pelo convite que me foi feito através da minha querida irmã Aldenora. E para mim sempre é uma alegria, uma satisfação. E que esta tarde sejamos nós todos envolvidos por esses benfeitores espirituais, esses irmãos, companheiros, peregrinos que todos nós somos nesta caminhada para o nosso Mestre amado Jesus, e que realmente sejamos nós conectados pelo pensamento e agradecidos, e que ao sairmos deste trabalho da tarde a gente possa colocar em nossa caminhada todo este conhecimento que a doutrina está nos dando oportunidade mais uma vez, através dessas informações tão importantes para o mundo de hoje, e que a gente possa realmente nos tornar cada vez mais cristãos e servirmos nesta obra divina de Jesus. E assim que o nosso Mestre amado Jesus, esses benfeitores, Deus nosso Pai, nos guie, nos oriente, para que estejamos conectados para recebermos essas bênçãos divinas dos benfeitores espirituais. Queridos irmãos, eu acho que o tema da tarde ele é bem oportuno para este caminho que todos nós hoje estamos passando e vivendo mais uma vez. É um ciclo aqui na Terra, onde nós já temos este conhecimento, essas informações de uma grande transição que está se aproximando, e que a doutrina espírita, de alguma forma muito oportuna, ela nos traz e nos dá todas as condições de nós trabalharmos realmente o autoconhecimento, a nossa reforma íntima. E o tema da tarde, a grande chaga da humanidade, onde ela está ligada, com certeza, ao egoísmo e ao orgulho, onde nós nos deparamos com muitas atitudes ainda da humanidade em relação a este caminho, como peregrinos que somos, deste reencontro com as leis de Deus, com a mensagem de Jesus quando aqui esteve, nos dando todas as condições de nós realmente nos reencontrarmos, em primeiro lugar, sabendo que estamos recomeçando um novo caminho perante aos nossos erros do passado, de outras reencarnações, equivocadas com certeza, onde nós já nos confrontamos muito com as nossas ações erradas perante as leis de Deus. E um dos grandes obstáculos que todos nós enfrentamos hoje, com certeza, é o orgulho. Por quê? Quem ainda, em algum determinado momento da sua trajetória, às vezes não deixa que isto se manifeste na sua vida, porque é muito sutil esse posicionamento que tenta nos envolver mais uma vez, quando nós estamos buscando realmente nos reencontrar intimamente, né? Tentando fazer uma autoanálise das nossas atitudes, das nossas ações, dos nossos pensamentos, porque nós sabemos que como é difícil alguém se posicionar e realmente achar que é um pouco orgulhoso, né? Ou é egoísta. Mas quase sempre nós, neste caminho ainda, sofremos perante as provas, perante as expiações que se apresentam, porque nós todos nos comprometemos na espiritualidade de fazermos esta ação novamente para o bem e para o nosso crescimento, mas quando nos deparamos com essas ações
que poderemos ser aprovados ou não, às vezes sofremos ainda porque não conseguimos trabalhar o sentimento maior que Jesus, quando aqui esteve na terra, deixou para toda a humanidade, que é o amor universal e nos tornarmos pessoas humildes. Aprendendo a nos reconhecer que ainda estamos gatinhando neste processo, mas Jesus, com toda esta equipe espiritual que se espalham pelos mundos, eles estão sempre prontos a nos atender, a tentar de alguma forma nos intuir para que a gente pare um pouquinho e faça uma reflexão mais ampla daquele que realmente está buscando a porta estreita. Porque nós sabemos que será muito cobrado de todos nós quando nós começamos a entender melhor a vida. Não só a nossa, mas como a vida de toda a humanidade, onde todos estamos conectados e temos a obrigação, o compromisso, o dever de mudarmos este caminho aqui na Terra para o caminho do Evangelho de Jesus, onde nós ainda percebemos que muitas lutas teremos que enfrentar para que esta semente neste solo sagrado ela possa se fortalecer e dar bons frutos. E esses frutos vai depender muito da maneira que nós estamos trabalhando perante a este caminho com os nossos irmãos de caminhada, onde nós teremos que enfrentar essas provas, mas com sabedoria. E os próprios benfeitores, eles sempre nos alertam que nós temos que estar vigilantes 24 horas do dia, porque seremos de alguma forma agredidos espiritualmente, manipulados, para sofrermos mais uma vez aquelas penitências da consciência que em muitos momentos nós já sofremos e que hoje nós já temos as condições adequadas perante a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e todas as obras que Kardec nos traz e as obras complementares que estão à nossa disposição, muito bem preparada pelos benfeitores espirituais e orientada por Jesus, para que realmente a gente consiga a entender todo este processo, que ele é muito complexo. Por quê? Porque nós nos esforçamos numa leitura, nos dedicamos às religiões, à sociedade, ao nosso lado profissional, mas quando nos deparamos com estas colocações dessas palavras do orgulho e do egoísmo, às vezes nós não percebemos que nós também somos assim. E isso é importante, cada um fazer uma autoanálise de toda a sua trajetória, em convívio com seus amigos, com seus familiares, né, com seus colegas, com os próprios trabalhadores da casa, que nós às vezes não somos tolerantes, e isto vai em confronto com a humildade. Aí nós nos tornamos o quê? Orgulhosos, porque às vezes queremos impor para a vida daqueles que estão próximos de nós a maneira que nós pensamos, de como nós agimos, de como nós nos colocamos, como nós nos posicionamos perante a vida presente. E isto é o maior desafio. Nós entendermos que frações e milésimos de segundos perante a vida terrena são momentos de transformação real para todos nós, onde poderemos realmente estarmos mais preparados para enfrentarmos essas turbulências, estes desafios, essas tempestades que nós já reconhecemos como verdadeiras, que foi muito bem anunciada na Bíblia, no Novo Testamento, e que a doutrina espírita também, através dos missionários, que trazem através da psicografia, nos mostrando que as coisas
vão começar a serem reajustadas aqui na Terra. E felizes daqueles irmãos que realmente se conscientizarem de todo este processo e mudarem a sua trajetória aqui na Terra, nos tornando pessoas melhores, irmãos, para juntos construirmos a boa nova anunciada por Jesus e pelos benfeitores espirituais. No Livro dos Espíritos, na terceira parte, no capítulo 8, Kardec, já sabendo de toda essa transformação, de todos esses conflitos sociais que já naquela época e muito anteriormente também já existiam, ele foi intuído para fazer uma pergunta aos benfeitores espirituais deste dilema tão complexo que as pessoas não conseguiam aprender a conviver em sociedade, mas na palavra de Deus, uma sociedade mais digna, mais humana, mais solidária, porque as contradições que a própria evolução do ser integral, nós, espíritos, filhos de Deus, fomos galgando, que é o intelecto, as pessoas foram se sobressaindo em relação a este caminho que Deus nos concedeu para crescermos, evoluirmos, não só a nossa caminhada, mas a sociedade, o planeta todo, e as pessoas, muitos, se acharam deuses, que eram dono da verdade, dono da razão, que tudo aquilo era uma intuição própria, que eles construíram tudo e que se achavam mais do que os outros. E Kardec pergunta na questão 785 qual seria o maior obstáculo para o progresso da humanidade. E qual foi a resposta, que para nós não é surpresa, porque hoje nós estamos caminhando como peregrinos, como Paulo de Tarso e muitos discípulos, que foram entendendo a mensagem do Cristo no decorrer do seu caminho, de fazer uma reflexão sobre a sua caminhada. E veio a resposta: os maiores obstáculos são o orgulho e o egoísmo. Refiro-me o progresso moral, porque o progresso intelectual avança sempre. Isso não depende de nós, porque faz parte da lei do progresso. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual duplica a intensidade do egoísmo e do orgulho, ao desenvolver a ambição e o amor pelas riquezas. Será que isso acontece aqui na Terra, perante aos homens? Esta ambição, por sua vez, incentiva o homem às pesquisas, que lhes esclarecem o espírito. É assim que tudo se interrelaciona, tanto no mundo moral quanto no mundo físico. E que do próprio mal pode sair o bem. Mas este estado de coisas não tende a durar por muito tempo e mudará à medida que o homem compreender melhor que, além dos prazeres da terra, existe uma felicidade infinitamente maior e mais duradoura, que nós hoje nos reconhecemos como espíritos imortais, filhos de Deus, uma grande família que depende muito das nossas ações aqui na Terra para a nossa melhoria e dos nossos irmãos, e que hoje, graças a essa doutrina que nos abre os olhos para a reencarnação, nós estamos num grande laboratório de conhecimento, onde trocamos as nossas informações, que cada um se encontra num nível de conhecimento, mas dentro deste conhecimento, desta união, que nós poderemos construir um mundo melhor, e também a nossa parte que nós carregamos na nossa bagagem,
acúmulos de débitos de outras reencarnações e desta também que depende de nós, não dos nossos irmãos. Porque as informações, as intuições que se aproximam de nós é para nós despertarmos para a nossa realidade. E esta bagagem que às vezes nós pensamos que não conseguimos suportar é porque nós ainda somos orgulhosos de querer ter uma vida melhor, mas dependendo da obra divina do Pai. Isso não deixa de ser um orgulho. Ah, que Deus me abençoe, que Deus me ilumine, que Deus me ampare, mas onde é que está a minha atitude perante ao conhecimento da palavra de Deus e da obra de Jesus? Como eu estou me posicionando, como eu estou tendo as minhas ações e a minha própria atitude neste caminho que Jesus nos convida para nós termos esta visão melhor da vida e dos fatos também. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, bem-aventurados os mansos e pacíficos, chega às orientações dos benfeitores, uma mensagem psicografada em 1863, que fala para nós na atualidade de hoje também, e que já foi relatada em 1863, um espírito protetor em Bordeaux que fala sobre a cólera. Olha o que eles nos relatam. Os homens, levados pelo orgulho, julgam-se mais do que são e não conseguem suportar uma comparação que poderia rebaixá-los. Olha só. Consideram-se bem acima de seus irmãos, seja em conhecimento, seja pela posição social que ocupam, seja até mesmo pelas vantagens materiais de que desfrutam. Por isso, a menor comparação lhes causa irritação e aborrecimento. E o que acontece então? Eles ficam encolerizados, ou seja, ficam irritados, indignados, porque não conseguem suportar quando alguém questiona a sua maneira que ele está se posicionando, ou pensando, ou agindo, ou falando. E hoje, na atualidade, é o que as pessoas mais estão vivendo, né? São as contradições de ideias, que nós temos que aprender a respeitar os nossos irmãos, mas ao mesmo tempo se cria uma energia tão desgastante que está pairando aqui nesse planeta maravilhoso, que nós estamos percebendo que as coisas estão caminhando novamente por uma situação muito complexa e constrangedora para todos nós. Porque esta energia que está sendo lançada pela humanidade, que está relatada aqui nessa mensagem da cólera, é o mundo de hoje. As pessoas vivendo as contradições de fatos, que as pessoas estão se alimentando, onde nós deveríamos estar orando para a paz universal deste planeta, onde todos os países hoje estão passando por situações de mudanças e de constrangimentos e de angústias e de preocupações, porque tudo aquilo que estava ao nosso alcance, que Deus nos concedeu, nós estamos deixando escapar das nossas mãos. Mais uma vez, como tantas vezes a humanidade já sofreu por suas imperfeições, por suas atitudes erradas. E hoje a gente se depara com isso de novo através das informações que chegam nos noticiários, né? Que estão cada vez mais se alimentando com a discórdia alheia. E as pessoas não estão percebendo o mal que nós estamos novamente semeando, e essa colheita
nós teremos que suportá-la. E poderia ser bem mais amena, melhor se nós já tivéssemos preparado este solo sagrado, cuidado dessa semente, para que ela desse os bons frutos que foi lançada por Jesus e por todos esses missionários e missionárias que sempre estiveram ao nosso alcance para a melhoria não só nossa, mas de todos os nossos irmãos de caminhada. Será que nós não conseguimos perceber tudo isso que está acontecendo na nossa volta? Será que quando aquilo se aproxima através de um diálogo, que as pessoas vêm sobrecarregadas, nós não conseguimos sermos mais vigilantes em relação a estas ações? Nós temos que pensar um pouquinho e fazer uma reflexão que nós temos que dar um basta para tudo isto. E de que forma? Nos tornando pessoas humildes, solidárias, fraternas e usando o amor universal que Jesus deixou aqui para todos nós. Porque por mais que ele passou quando aqui esteve, nos dando o exemplo desta caminhada, que nós, como filhos de Deus, poderíamos também fazer tudo aquilo que ele fez e que nós poderíamos estar construindo, começando dentro dos nossos lares, sendo esses irmãos mais humildes com as nossas esposas, ou com os nossos esposos, com os nossos filhos, com os nossos parentes, para que isso se fortaleça e que eu consiga levar para o âmbito lá fora, na minha parte profissional, com os meus colegas, com aqueles que vão cruzar o meu caminho na rua, com os meus irmãos da sociedade espírita, que muitas vezes eu não sou tolerante, eu não sou compreensível, eu não sou amoroso, eu sou orgulhoso. Quando alguém me diz alguma coisa, eu rebato, não sou uma pessoa humilde, porque é isso que o mal quer. Que nós não venhamos a criar esta estrutura verdadeira da obra do Cristo, mais uma vez aqui na Terra, para vivermos em paz, em harmonia. E eles continuam nos dando essas informações, dizendo o seguinte: procurem a origem desses acessos de demência passageira que fazem com que se igualem aos brutos de antigamente, perdendo o sangue frio e a razão. Procurem a razão de tal proceder e quase sempre encontrarão por base o orgulho ferido. É justamente o orgulho ferido que os leva a repelirem, cheios de cólera, os mais sensatos conselhos. Até mesmo a impaciência que tem sua causa nas contrariedades fúteis advém da importância de cada um atribui a sua própria personalidade, perante a qual julgam que tudo e todos devam se curvar. Olha só o que eles nos trazem de informações. Será que a gente não é capaz de tirar essas conclusões e essas informações para a nossa vida? A gente tem que fazer uma autoanálise. Eles estão nos dando o caminho. Em sua loucura, o homem colérico volta-se contra tudo, desde a natureza bruta até os objetos que acaba destruindo por não lhe obedecerem. Ah, se em tais momentos ele pudesse ver-se a sangue frio, ou teria medo de si mesmo, ou se acharia bem ridículo. Quando alguém diz assim para a gente, né? Bah, olha, aquele dia tu estava impulsivo, tu estava muito agressivo. Eu? Quando? As pessoas às vezes não se reconhecem, porque aquela explosão é tão intensa que nos domina, que toma conta de nós, que nós não conseguimos nos enxergar perante aos fatos que foram verídicos e que às vezes nós se achamos
coitadinhos, é um coitado, é um pobre coitado. Não. É aquele instinto animal que ainda está lá, às vezes, que o cadeado não está fechado e que a porta se abre e nós tomamos conta, né? Ficando cegos e falando palavrões, xingando, apontando o dedo, maltratando as pessoas. E aí depois vem o quê? Cai em contradição da sua consciência, porque as leis de Deus estão escritas dentro de nós, e aí nós ficamos depressivos, com vergonha daquelas ações da ignorância, do animalismo que nós nos tornamos. Será que isso acontece aí com vocês? Aqui em Guaíba acontece, às vezes, e muito. Basta a gente ver os noticiários, né? E o diálogo, que deveria ser uma coisa saudável, as pessoas se alimentam com a vida alheia, com a desgraça alheia, falando mal dos outros, né? Então a gente percebe essa distância ainda do caminho como peregrinos, que nós estamos tentando nos conectar com Jesus e com os benfeitores, que vai depender muito da maneira que nós realmente vamos seguir em frente, para não sofrermos tanto como estamos sofrendo ainda aqui na Terra. E no próprio Livro dos Espíritos, na questão 913, Kardec também pergunta: qual é o pior de todos os vícios? Qual é? Já dissemos inúmeras vezes que é o orgulho, né, que nós já falamos, e é o egoísmo, porque é dele que emana todo o mal. Estudem todos os vícios e verão que no fundo de todos eles o egoísmo está presente. O homem combaterá inutilmente seus vícios e não conseguirá extirpá-los enquanto não atacar o mal pela raiz, enquanto não destruir a causa. Aonde está a causa de tudo isto? Aonde? O orgulho. E o egoísta, o orgulhoso e o egoísta diz assim: a causa está naquele que não me entende, que não me compreende, que não me ama, que não me tolera. A causa está dentro de mim, porque Chico Xavier, através de Emmanuel, já dizia: enquanto o homem estiver questionando as atitudes e falando dos outros, são as maiores deficiências internas que ele ainda não conseguiu assimilar, reformular e seguir em frente para a lei do progresso e da sua evolução como Filho de Deus, que todos nós somos. Então, quando Jesus partiu da terra e nos deixou um legado para nós seguirmos em frente este caminho que ele deixou, que ele semeou e que prosperou, e que nós ficamos em muitos momentos da nossa trajetória calados perante as leis de Deus, ele pediu ao Pai e novamente veio à Terra com as informações desses missionários desencarnados e encarnados, servindo na obra do Cristo, nos dando o exemplo de humildade, de solidariedade, de perseverança, se reconhecendo que ainda tem muito o que aprender, como todos nós temos, mas só existe um caminho, que é Jesus, e que nós, como peregrinos imperfeitos, como Paulo de Tarso foi, que se tornou um grande homem levando a palavra do Senhor e dando o exemplo de renúncia, abnegação. Nós poderemos construir isso dentro de nós, porque este amor Jesus nos mostrou e que Deus implantou dentro de nós, que é este caminho das virtudes, este caminho do amor solidário, da preocupação que todos nós temos que ter pela natureza, por este mundo maravilhoso, por todos nós, filhos de Deus, do mesmo Pai, e que ainda não conseguimos manter a harmonia
de um relacionamento, de um convívio com todos aqueles que fazem parte da minha vida, que já estiveram em outras vidas comigo e que talvez eu fui o algoz de muitos problemas com esses irmãos e que hoje Jesus me concede novamente a reencarnação para que eu possa me redimir dos meus pecados, dos meus erros e aprender a lidar com a vida que eu semeei e que eu terei que colher. Mas se eu me tornar uma pessoa humilde, eu tenho a certeza que a graça de Deus, o meu Pai Criador, e desta obra divina de Jesus, Ele poderá fazer esta transformação no meu caminho, me mostrando que eu posso sim me tornar uma pessoa digna da sua mensagem e das leis de Deus, para que nós todos possamos nos olhar uns com os outros com este olhar de carinho, de respeito, e que quando alguém se aproximar para falar qualquer colocação em relação à minha vida, que eu seja humilde para ouvir e tire de tudo isto o melhor para que eu possa me redimir e me transformar numa pessoa digna das bênçãos celestes, dos benfeitores espirituais, do Mestre Jesus e de Deus, nosso Pai, que nos concede a vida para seguirmos em frente este caminho maravilhoso que Ele nos concedeu. Eu desejo que esta tarde seja repleta de esperança para todos nós. E que toda esta turbulência que ainda o homem está se alimentando seja banida do nosso campo mental, do nosso coração. E que se hoje eu não fui digno de me reencontrar com aqueles que eu ofendi, que eu me torne a partir de agora esta pessoa melhor e que eu vá ao encontro desses irmãos que fazem parte da minha trajetória como peregrino que sou. Peregrino, meus irmãos, é aquele que busca no seu caminho, passando por todas as dificuldades que a vida vai lhe apresentar, mas como um sábio, ele vai pensar e fazer uma reflexão da sabedoria do universo, de Deus e de Jesus, e que nós ainda somos sim partes de tudo isto, para alcançarmos a luz repleta do universo e vivermos constantemente uns com os outros em harmonia, em solidariedade, para que ninguém fique já mais, como tantas vezes, para trás na palavra do Senhor. Desejo um bom final de domingo para todos os irmãos e que ao amanhecer, amanhã, o início de uma semana de atividades, não só espirituais como materiais, possamos nós lembrarmos de nos tornarmos esses irmãos mais humildes, mais humanos uns com os outros, para a felicidade eterna. Porque o grande caminho aqui na Terra é nos prepararmos para muitas moradas da casa do Pai. E que assim seja. Uma boa tarde a todos. Meu muito obrigado mais uma vez de poder estar nessa live com os irmãos. E eu já falei, né, Aldenor? Com certeza vou pegar a minha esposa, vou visitar vocês aí na Sociedade Espírita e espero que não seja tarde, seja breve este reencontro com os irmãos. Um beijo para todos e até a próxima, se Deus quiser.